Esse é um mapa da América do Sul com todas as suas fronteiras. Para nós brasileiros, ele não tem nada demais, já que aqui não tem nenhuma disputa territorial há algumas décadas. Porém, isso não é verdade para outras regiões do planeta. Conflitos territoriais são algo bem corriqueiro, e nós como espécie humana lutamos por território em toda a nossa história. Por isso desenhar um mapa não é algo nada fácil, e é impossível mapear o mundo inteiro sem desagradar nenhum país. Isso se dá porque existem vários desacordos e rixas em fronteiras de certos países do mundo, e que vão te forçar a fazer alterações nessas fronteiras que você estiver desenhando no mapa. Desenhar um mapa é também uma decisão política para muitos países que ainda disputam territórios ou possuem divergências quanto às suas fronteiras. É o caso de países como a Tailândia e Camboja, que já há alguns anos disputam um território que abriga um templo sagrado. Ambos os países querem um território onde o templo está. Se você olhar em um mapa feito pelo Camboja, o templo constará como parte do seu território. A mesma coisa acontece se você olhar em um mapa feito na Tailândia. O mesmo território vai constar como tailandês. O Google Maps faz exatamente isso ao redor do mundo. Para não precisar tomar partido em conflitos políticos, ele mostra mapas diferentes dependendo do lugar onde você consulta esse mapa. Dessa forma, tem menos chances de alguém sair ofendido quando vai consultar o aplicativo. Olá, eu me chamo Eliezer Timiniak e eu estou aqui com o Alex. Você usa Google Maps, mano? Prefiro o Waze. O Waze é bom pra caramba mesmo, cara. Mas, cara, o Google Maps é muito completo, é muito sinistro. É o mapa do mundo. O Google Maps é o mapa mais usado do mundo, com mais de 1 bilhão de usuários, mas nem todos veem o mesmo mapa. Alguns países têm desacordos e ainda estão em guerra como funcionam as suas fronteiras. Um jeito fácil de ver isso é indo no Google Maps e buscando um país que não tem esses problemas nas fronteiras, por exemplo, o Brasil, que não tem problema de fronteira nenhuma no Brasil. Então você digitando o Brasil, você vai ver uma borda vermelha circulando o Brasil no mapa. Mas países com fronteiras não certamente delimitadas, não aparece essa borda vermelha quando você pesquisa esse país no Google Maps. São 29 países ao redor do mundo, incluindo alguns bem grandes como Paquistão, Índia, China, Coreia, Japão, Rússia, que não tem as fronteiras certamente delimitadas e que tem conflitos em fronteiras com outros países. Todos esses 29 países têm esses desacordos nas suas fronteiras em algum ponto, o que faz o Google não delimitar o seu território de apenas uma maneira quando se trata desses países. E como todos sabemos, Google não gosta de ser controverso. É uma empresa family friendly e que quer agradar todos. É tipo a VTube. É tipo a VTube. Se um país do tamanho da Índia não gostar da maneira que o Google Maps delimitou o seu território, o Google perde um país com potencial de 1 bilhão de clientes em um instante. É como se o Thanos tirasse esses 1 bilhão de pessoas clientes ali do Google. Então o Google criou diferentes mapas para diferentes pessoas dependendo de onde você está acessando. E é o que acontece com a Crimeia. Olha essa ilha entre a Ucrânia e a Rússia. Olhando, você não sabe certamente se ela pertence à Rússia ou à Ucrânia, porque eles têm um conflito nesse território. Então os usuários do Google ao redor do mundo veem uma linha pontuada na fronteira marcando o território. Mas os usuários da Rússia veem uma linha sólida marcando a fronteira, colocando esse território como se fosse parte da Rússia, e que a Ucrânia não tem nenhuma parte desse território. Mas os usuários da Ucrânia veem uma linha quase transparente, que faz como que esse território fosse parte da Ucrânia e que a Rússia não tivesse nenhuma parte desse território aí, Crimeia. Mas a Crimeia não é nada comparado a alguns territórios controversos da Ásia. E é o que acontece nessa alteração insana que tem ali entre Índia e China. Dependendo do ângulo que você vê, pode ser o sul do Tibete ou Arunachal Pradesh. Eu não sei como é que se pronuncia esse nome direito, mas é o nome desse território. Se você for um usuário de qualquer lugar do mundo, menos da Índia ou da China, o que você vai ver é isso. Uma linha pontuada no norte, onde a Índia acredita que seja seu território, e uma linha pontuada no sul, onde a China acredita que seja seu território. Mas se você for um usuário da Índia, o que você vai ver é uma linha bem marcada no norte dizendo que esse território é da Índia, sem nenhuma pista que a China fala que esse território é da China. Só que, como uma parada é controversa, se você for um usuário da China, é totalmente ao contrário, e o resultado ainda é pior. Além de eles marcarem o território como se fosse todo deles, ou seja, pegando todo o sul do território para eles ainda tiraram, deletaram todas as estradas indianas nesse território e todas as cidades indianas também nesse território, como se elas nunca existissem. E esse território, só para fim de curiosidade, é um território assim, mais ou menos do tamanho do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro.
mas não é nada comparada a essa outra alteração totalmente monstruosa. Como você delimita as fronteiras entre Jammu e Caxemir sem deixar a China, Índia e Paquistão chateados? Lembrando que são 3 países extremamente grandes, com armas nucleares, e que a sua população junta representa quase 40% da população mundial. Ou seja, são muitos clientes potenciais que você poderia perder. E aqui está a solução que o Google Maps tomou. Então, aqui está esse território do tamanho do estado de São Paulo, chamado Jammu e Caxemir. Esse território decidiu se juntar à Índia em 1947. O Paquistão não concordou, porque a maioria da população em Jammu é muçulmana, e a China também entrou nessa, colocando esses territórios como extensão do seu território, como sempre a China entrando sempre nessas questões territoriais. Então o Paquistão concordou com a China, mas ainda queria os territórios da Índia, enquanto a Índia disse que todo o território é dela, incluindo a parte da China. É uma parada muito confusa. O território atualmente é dividido em ocupação entre os 3 países. Então esse é o lugar mais controverso do mundo para você se desenhar uma fronteira, porque é uma grande questão ali em 3 potências mundiais com muitas pessoas. Não é nada fácil. E é assim que o Google Maps fez o seu mapa. Vendo de qualquer lugar fora da Índia ou da China, você vê esse território com várias linhas pontuadas, delimitando mais ou menos o que é cada país. Vendo como um usuário da Índia, isso fica bem diferente. Toda a parte de Jammu e Caxemir é mostrada como se fosse da Índia, como se a China e Paquistão não tivessem nenhuma parte disso. E vendo como um usuário da China, também é diferente. Eles mantiveram as linhas pontuadas, mas a parte que eles falam que é deles, colocaram uma linha bem marcada, como se fosse realmente deles. Como você viu, a China é bem controversa ali nas suas fronteiras, ainda mais quando você está falando de China para Índia, ou então China para Índia, Paquistão, como esses exemplos que eu falei para vocês aí. Só que o Google Maps foi banido na China em 2010. Assim como todas as paradas do Google também foram banidas. YouTube não tem na China, Google Maps, Gmail e até mesmo o buscador do Google, cara. Até celular Android lá, os caras não têm celular Android lá na China. Ô Alex, como é que você faria pra viajar na China, cara, sem Google Maps? Eu realmente não sei. Se pá, um Waze, né? Será que eles têm Waze lá? Os caras, além de uma língua totalmente diferente que a gente sabe, a escrita é diferente, não tem Google Maps. Acho que eu ia comprar o guia 4 rodas. Mas bem, o Google Maps foi criado em 2005, é uma parada até nova, inclusive. Imagina como é que era antes. Era só guia 4 rodas, realmente. E o Google Maps tem 154 milhões de usuários mensais. Eu mesmo tenho o Google Maps aí, eu uso pra caramba nas minhas viagens. Eles têm umas ferramentas muito boas. Tá parecendo até uma propaganda pro Google Maps, né? Mas se você quiser saber como você faz pra se localizar nesse mundo, eu te aconselho aí a você deixar um like, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo. São vídeos todo dia, o vídeo de hoje foi isso. E te vejo no vídeo de amanhã. Muito interessante e muito obrigado por assistir. Até mais. Até o próximo vídeo.